Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai estar assistindo o nosso podcast. Hoje estamos aqui com a doutora Francine Sepulcre, neuropediatra, para conversar sobre um assunto importantíssimo: transtorno de espectro autista. O diagnóstico, o dia a dia, as dificuldades. O conhecimento é que vai ajudar a gente, às vezes, a agir de uma forma diferente, a entender alguém que tenha. É um assunto muito importante, tenho certeza. Obrigado, doutora, por estar aqui com a gente, para elucidar muita coisa, para trazer luz a esse assunto tão importante que nós vivemos, com esse assunto que hoje é dado a importância que ele merece. Com as crianças, também com os adultos que têm o diagnóstico tardio, porque naquela época não era tão acessível esse assunto. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem nos assistir, para a gente. E pra gente E também. para o público de forma geral. É um prazer estar aqui, Vinícius, Carol. E, assim, é uma oportunidade muito boa, né? Para a gente tentar conversar um pouquinho, divulgar um pouquinho mais, inclusive conhecer na sociedade um pouquinho mais também como essas crianças, né? Eles se portam diante de algumas situações e entender, porque às vezes a gente vê muito uma questão, Vinícius, que, mas ele não tem cara de autista. E às vezes a criança ali não é entendida em certos atos, como também um adolescente que tem um diagnóstico tardio, um adulto, que muitas vezes foi banalizado, assim, como eu falo assim, os nerds, né? Como os nerds estavam dentro do transtorno do espectro autista. Então é uma oportunidade a gente falar um pouquinho, ter um conhecimento, ajudar a população a ter um conhecimento, ter empatia também, né? Por todas as situações que a gente tem aí na sociedade, dessas crianças, muitas vezes, que não têm cara, mas elas têm sentimentos e muitas vezes uma responsividade social diferente. Até a gente conseguir essa habilidade funcional, ela vai se portar diferente e, às vezes, esse olhar é fundamental para a gente acolher e ajudar, né, essas famílias como um todo ao crescimento, né, as habilidades funcionais que a gente chama dessas crianças. Sim, e pra gente começar o nosso papo, seria muito legal a gente começar do início, né, para quem está assistindo. O que é o autismo, né, assim, o conceito, se a pessoa já nasce ou não, que tem muita gente que tem essa dúvida, questão de genética, hereditariedade. Eu queria que você falasse um pouco para a gente introduzir e começar a falar. O autismo é um transtorno, Carol, que assim, é bem interessante a história dele, que a gente chama nas classificações. O autismo começou, a primeira classificação, dentro da esquizofrenia infantil. Uhum. Depois os estudiosos foram vendo que não, eles tinham o que eles chamam o auto em si. E tinha diferença, porque o comportamento ele não era um comportamento de alteração comportamental como uma criança, como uma pessoa esquizofrênica. Então, era o auto em si, era uma criança que vivia auto em si. E aí foi conhecendo um pouquinho mais, foi conhecendo as habilidades, muitas vezes, dessas crianças, como se portavam. E 2013 foi um grande boom para a gente, médico, porque até então a gente tinha um pouco conhecimento, porque a classificação mudou para o transtorno do espectro autista. Então, eu falo muito isso, você vai do branco ao preto. Então, essa nuance para a gente, como médico, entender esse comportamento foi fundamental, porque ele tem que ter uma base. Essa base você tem uma restrição social, que vai do branco ao preto. Você pode ter uma criança que não sociabiliza, mas você pode ter uma criança que tem já alguns passos da sociabilização, que vai da intenção, eu tenho que ter intenção de me sociabilizar, eu tenho que ter o pareamento, eu tenho que ter a motivação, eu tenho que ter filtro social e percepção social. Então, às vezes, a gente não entende muito que não é o não sociabilizar, são a qualidade dessa sociabilização dentro do espectro. E tem que ter o atraso da comunicação, que vai lá desde pequenininho, aquele que demora a falar, ou aquele que fala, mas tem uma linguagem pouca prosódia, pouca pragmática, uma linguagem muito literal, uma comunicação pouco assertiva. Sim. E aí tem que também ter 2 comportamentos atípicos. Esses comportamentos podem mudar e não ser o mesmo. Então, a gente hoje tem a estereotipia, que é uma autorregulação da criança, tem os hiperfocos de interesse, tem a questão neurosensorial, que assim, eu vejo como a gente estudando muito atualmente, porque as alterações neurosensoriais desorganizam muita criança em ambientes diferentes.
E a gente às vezes não entende que para aquilo ali, para ela é tão incômodo, e aquilo lá traz tanto transtorno, ela frequentar um ambiente com essas alterações neurosensoriais. E vem da alimentação, vem do barulho, vem do tátil e também vem do proprioceptivo, que é a altura, né? E também a gente tem também manias, repetições, né? Que existe também. Então a gente tem que ter 2 comportamentos atípicos e esse assim, não quer dizer que hoje vai ser um e amanhã esse vai permanecer, pode mudar. Por isso que é um espectro agora, né? É um espectro. E aí, Carol, nesse espectro é interessante demais a pergunta que você falou. É genético, tá? Então a gente sabe que 75% a 85% vem da genética da família, tá? E 15% vem do ambiente, que a gente chama o genótipo e o fenótipo. Esse fenótipo do ambiente, a gente já tem assim, muitas questões estudadas, algumas confirmadas e totalmente realmente validadas e muitas descartadas por ainda não ter nenhuma associação descrita em literatura. Então, o fenótipo hoje, a gente tem as infecções congênitas, tá? Hoje está sendo muito estudada a diabetes gestacional como fator fenotípico, é só 15%. Questões também, infecção urinária de repetição. Então, tem algumas questões no meio ambiente que faz expressar mais esse genético, mas tem que existir o genético. Agora, vacina, não tem nada a ver, tá, gente? Droga. Sim, sim. Eu trabalho com infância e juventude e foi uma percepção que a gente teve na época que começou a aparecer muita criança com diagnóstico de autismo, de crianças que foram entregues para adoção, de mães usuárias de crack, a maioria usuária de crack. Então acabou que a gente fez, o médico até comentou com a gente que poderia ter relação realmente a mãe usuária de crack, e virou quase uma epidemia isso, com esse diagnóstico de crianças diagnosticadas no espectro autista. Pode ter alguma relação também? Então, Vinícius, no TDAH a gente tem, porque inclusive se você for pegar o histórico dessa mãe, provavelmente ela já tinha algum transtorno que não cuidado, ela vai assim, mais para o abuso de substância. Então, isso é muito relatado no TDAH, tá? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que a mãe geralmente tem esse diagnóstico, muitas vezes, ela tem um abuso de substância e esse filho, pela genética, pelo abuso de substância na gestação, ele tem mais chance. No autismo ainda não tem tantas evidências, tá? Porque, como eu falei, tem o genótipo. O genótipo, o TDAH não, essa mãe, provavelmente, esses pais, porque é muito comum o TDAH não tratado. Ser confundido. Ele ter a propensão do abuso de substância. Ah, tá, sim. Então, assim, é mais pro TDAH. Agora, pro espectro ainda não tem nada falando do abuso de substância, não. Eu ainda não tenho nada evidenciado. E sobre o sofrimento fetal, tem alguma evidência? Porque tem muita gente que relata, né? Por exemplo, eu conversei já com um médico que ele é autista e a irmã também. Ele relatou que a mãe dele teve problema nos 2 partos, que ele, às vezes, imaginava que poderia estar ligado a alguma coisa. Eu até esqueci de falar, Carol, a prematuridade tem. Uhum. Então, às vezes, se o sofrimento fetal tem alguma questão com prematuridade, sim. O prematuro, até a gente fala assim, mas está aumentando tanto. O conhecimento médico, acho que mudou muito. O transtorno que virou um espectro. E hoje os prematuros sobrevivem muito mais. E o prematuro é um fator de exposição fenotípica. Ele tem 4 vezes mais chance de ter os transtornos comportamentais. Então, quando a gente tem a prematuridade, se tem caso na família, você tem um fator o genético e o fenótipo. Uhum. Então, às vezes, a gente, assim, hoje os prematuros são viáveis. E quantos hoje sobrevivem bem, né? Mas eles têm maior chance. Então, o sofrimento, se tiver a ver, principalmente com a prematuridade, sim. Tem ligação. E é importante a gente falar também, porque muita gente hoje questiona, nossa, mas quantas crianças, né, dentro do transtorno do espectro autista aparecendo? Quanta gente falando que é autista? O que está acontecendo? Não é, porque o estudo, como você disse, em 2013, né, que teve um avanço e ampliou. É muito recente. É muito recente. 2013 é logo ali. Exatamente, né, vai fazer 11 anos agora. Então, para a questão de estudo, é muito pouco. Então, a gente ainda está aprendendo muito. Eu, por exemplo, na faculdade, não aprendi sobre o espectro. Inclusive, foi muito pouco e errado.
né? Eu lembro até hoje, assim, dos slides que tinha uma coisa horrorosa. Então, a gente está aprendendo ainda, e os adultos que são autistas estão descobrindo o diagnóstico recentemente. Então, não é que está aumentando, né? Você concorda comigo? Eu tenho um amigo que ele foi diagnosticado agora na fase adulta. E para ele, o diagnóstico no começo caiu como uma bomba. Sabe? Eu estou incluído aqui no transtorno de espectro autista. E eu fui conversar com ele. Até o diagnóstico, ele liberta a pessoa, mas ele também liberta a família, liberta os amigos. E na conversa com ele eu falei, é até bom ouvir isso de você. O que acontece com você, porque eu, como amigo, vou te entender melhor muitas situações que a gente fala. Por que isso? Por exemplo, a hipersensibilidade. Ele falava, olha, se você colocar a mão aqui em cima do seu ouvido, essas veias que tem aqui, eu nunca consegui, por exemplo, é uma coisa pra gente banal, mas que pra ele fez um sentido, como assim, agora eu me entendo. Todo relacionamento que eu tive, eu não conseguia, por exemplo, dormir abraçado com a pessoa, ou eu sozinho não consigo dormir de lado, porque se você bota a mão aqui, essa veia que a gente tem aqui, se eu encosto aqui, encosto em algum lugar, essa veia pulsando soa como uma trombeta dentro da minha cabeça de uma forma assim absurda, parece que eu tô ficando louco. E eu não me entendia com isso, eu não conseguia falar pra pessoa, não tô te abraçando porque eu não sou carinhoso, é porque me faz mal mesmo. E ele ficava nisso assim, o que tá acontecendo comigo? Eu sou estranho. Ele falou, o diagnóstico caiu como assim? Quebra-cabeça, eu me entendi o que acontecia comigo. Então assim, até pros adultos é libertador pra pessoa, já na fase adulta, mas é libertador pros amigos, é libertador pra família, é libertador pra todo mundo. Não é uma coisa que assim, a gente vai caminhando com o tempo. Hoje, possivelmente, tem algum tipo de diagnóstico, daqui 10, 15 anos vai ser diferente. Já está diferente um pouco, vamos dizer, essa parte adulta mesmo foi muito na mídia. Eu estava nesse congresso em São Paulo e foi aquela chamada que a Letícia Sabatella tinha o transtorno do espectro autista, que também é uma coisa que depois a gente pode conversar um pouquinho em menina, que o espectro autista em menina, a gente fala que é masking, ela mascara os sintomas. Então a gente vai fazer o diagnóstico às vezes lá com 8 anos, uma criança que já passou com você com 3 anos de idade. E aí a gente está entendendo agora em menina. Então ainda tem essa questão. E aí hoje já fala em traços do espectro autista, ou fenótipo ampliado. O que seria isso? Não sei se é o caso do teu amigo. Ele teria alguns traços, mas ele é funcional, ele não tem prejuízo. Ele se entende, mas ele é uma pessoa funcional. Porque hoje o transtorno do espectro autista, a classificação mesmo médica, tá? Não vamos dizer, na psicologia a gente fala nível de suporte. O médico já não usa leve, moderado ou grave. É funcionabilidade. Você tem um cognitivo preservado, é funcional, você não tem um cognitivo, tem deficiência intelectual ou não, e se é linguagem funcional, ela é ausente, ela é prejudicada ou levemente prejudicada. Então, o traço comum desse todo seria a dificuldade de interação social, primeira impressão, a dificuldade de interação social ou não? Na verdade, para mim, como neuropediatra, que trabalho com desenvolvimento, geralmente a criança vem pelo atraso da linguagem ou problema do sono em bebês, tá? E aí, muitas vezes, a parte social vai vir depois. Porque, assim, se você falar assim para mim, Francine, você consegue diagnosticar uma criança com espectro autista com que idade? Eu falo, no Brasil, a média é 1 ano e 7 meses, fora do Brasil, 1 ano e 4 meses. Mas tem alguns traços, eu dou aula há 17 anos na faculdade, os meninos passam comigo no ambulatório e falam assim, criança começou a engatinhar, observa a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É imitação, namora o papai, dá um beijinho, dá tchau. Não quando a criança quer, mas toda hora isso acontecendo, porque você tem um contato visual para você corresponder à imitação. Então, na criança, a primeira sociabilização é o contato visual e a imitação. Então, se você falar assim, hoje, como a gente tem divulgado mais informações, às vezes já chega uma criança que muitas vezes eles têm muito, é comum ter distúrbio de sono, com problema de sono, e fala, doutora, eu estou achando que ele está me imitando um pouco. Então, antes aí da fala, tem vindo a sociabilização nesse período. Então, vem os dois juntos, mas antigamente vinha mais a questão da linguagem, atraso da linguagem, do que dessa questão da sociabilização. Hoje não, as mães estão tendo muito já esse cuidado com crianças pequenas. E como é que costuma assim? Porque, gente, para quem não sabe, a doutora Francine é a neuropediatra do Miguel, né? Então foi ela que me deu a notícia. E embora eu já tivesse quase certeza, eu lembro que para mim foi choque. Eu comecei a chorar, gente, no consultório. Eu fiquei, né? Você lembra, doutora Francine? Eu lembro, assim, você já com muito conhecimento. A Carol já veio, assim, trazendo todo o conhecimento, porque, né, psicóloga.
E eu lembro, assim, que foi uma questão, assim, que eu sempre tento, assim, ter muito acolhimento. Sim. Né? Porque, assim, eu falo assim, o espectro, Carol, é um sofrimento um pouco maior do que algumas questões de você dar um diagnóstico. Porque você tem uma criança que nasce bem, você tem uma criança que desenvolve motora bem, você tem uma criança que está tudo ali indo muito bem. E quando vem isso, é um impacto muito grande. É diferente de você ter uma criança que você já sabe, às vezes, que tem um problema genético, que nasceu com algumas dificuldades ao nascimento. Então, você se preparando. Então, aquilo lá é um impacto muito grande. Então, a gente, assim, eu lembro, mas eu lembro também que você já veio com a certeza no coração. Sim, mas é isso que eu queria falar com você mesmo. Como que ocorre, assim, no consultório, né? Porque, assim, eu, embora já estivesse meio que preparada, ainda assim foi difícil quando eu recebi de fato o diagnóstico, porque primeiro vem aquela negação, e aí junto com isso vem familiares, amigos. Gente, se as pessoas soubessem o quanto é chato lidar com isso, as pessoas teriam mais cuidado. Né? Tipo assim, mas esse menino não tem cara de autista, esse não tem nada. É autista ali, ele tá olhando pra mim, ele tá falando comigo, ele tá interagindo. E as pessoas têm que aprender a parar com isso, né? Porque é chato pra mãe que já tá ali lutando pra aceitar de uma forma mais tranquila, leve, ainda ter que ficar lidando com isso. Como é que é no consultório, assim? É como você falou, é muito difícil, tá, Carol? Porque, assim, a gente tem uma expectativa quando a gente tem um filho. A gente tem um filho idealizado, né? Sim. E aí você quebrar tudo isso numa consulta e, ao mesmo tempo, mostrar pra mãe quanto ela não pode perder tempo, ela tem que... Vamos embora para a luta e vamos começar as terapias. E está sendo mais difícil ainda depois da pandemia, porque não, ele é assim por causa da pandemia. Então, assim, eu tento sempre falar o seguinte: olha, se tem um traço ou não, se tem coisas que ele não estão ainda constituído, ele não está fazendo sempre, a gente tem informação, tem um sinal amarelo. Vamos batalhar para estímulo. Estímulo em excesso não faz falta. A falta do estímulo antes dos 3 anos de idade, que o cérebro tem uma imensa neuroplasticidade, eu sou apaixonada por essa neuroplasticidade, e você tem uma janela de oportunidade de ensinar tantas coisas de comportamento, fala e de tudo, se a mãe não perde tempo de ficar, leva no outro médico, que vai falar que não, eufemismo. Não tem nada, pode ser um TDAH e vai ter lá nos 5 anos. Eu falo, não, gente, olha só, se for ou não for, vamos embora, tem um sinal amarelo. Exatamente. Aí essas pessoas da família, muitas vezes, em vez de ajudar, falam assim, vamos embora, vamos te ajudar, vamos, o que eu tenho que procurar? Tem que procurar plano de saúde, vamos ver se tem vaga na clínica. E às vezes fica procurando muitos médicos para ouvir o diagnóstico que você quer. Não, esse falou que tem, vou procurar um outro. Porque o outro pode falar uma coisa que eu não quero ouvir, porque é difícil. É a questão do diagnóstico. O diagnóstico é daquele serzinho que tá ali? Mas o diagnóstico é para a família inteira. Família inteira. Para todo mundo que convive com aquela criança, né? Aí é que essas questões na psicologia que usa, né? Nível de suporte 1, nível de suporte 2. Por exemplo, criança com nível de suporte 1 é aquela questão de ser funcional. Sim, muito. Às vezes você vê uma criança, muito entre aspas, diferente dos coleguinhas da escola, mas ele conversa, ele olha, ele faz tudo, ele só não joga futebol com os amiguinhos. Ele só tem aquela mania dele de sentar todo dia na hora do lanche, pegar o mesmo lanchinho, o pão da mesma forma. E ele vira motivo de bullying na escola. E não tem o suporte que deveria ter. Então, assim, essas questões de níveis, assim, como é que funciona esse... Olha, ele é funcional, ele é nível 1, o suporte é esse, o suporte é aquele. Qual a importância? Quando a mãe fala assim, não, olha, eles também... Não, ele não gosta de futebol, ele não é igual aos amiguinhos, então vamos levar logo para procurar alguma coisa. Essa linha tênue entre saber, assim, o que é o ser um pouquinho diferente dos amigos que convivem com ele, também ter o cuidado da escola para não sofrer esse bullying que pode afetar de maneira, assim, lá na frente pode desencadear numa depressão, porque ele era excluído, porque a gente é um ser que a gente precisa de inclusão. E o cérebro da pessoa com espectro autista funciona de uma forma que não é natural igual aos outros. Funciona da maneirinha dele. Qual a importância dessa questão de saber onde ele se encaixa para dar o tratamento devido? Então, eu falo que essa questão é muito difícil, porque aquele que é nível 2 e 3, você olha, a gente bate e fala assim, nossa, eu tenho que ter empatia, eu vou ajudar aquela mãe que está no aeroporto, ela está
Então, eu acho que a gente tem que pensar com isso. O nível 1 é que eu falo, para a inclusão, por um lado, é mais difícil. Por um lado, eu fico super feliz com o nível 1, que eu falo, nossa, ele está tão funcional, que legal, cada dia melhor e tudo. Mas ele tem suas peculiaridades, é o que a gente fala. Ele tem um cérebro que reage diferente a alguns estímulos. E o estímulo neurosensorial, que você falou da alimentação, é o que hoje mais assim, me dói um pouco. Porque a gente vê que avança muito pouco, Vinícius. Eu acho que a gente ainda não conseguiu, dentro da terapia ocupacional, da nutrição e da psicologia integrada, vencer tanto essas questões. E as crianças sofrem pela seletividade alimentar. E aí, no meio desse, vamos dizer, de um recreio, se a pessoa ali que está naquele recreio comandando, muitas vezes, no pátio, se ela não ter essas dicas, olha, vamos lá, fulaninho, vamos lá tentar lanchar, vou levar um lanchinho diferente, mas aí teus amiguinhos também vão comer esse. É uma dica. Até entre as crianças mesmo, É né? isso Porque criança, aí. assim, de novo, muito entre aspas, criança às vezes é cruel, Sim. né? Então, tá todo mundo no recreio ali, 5, 6, 7 anos, 8 anos, e todo dia o João senta lá e pega o pãozinho dele, bota no mesmo canto, bota não sei o quê, a criança percebe essas coisas e eles vão cair em cima dele. Então, assim, é importante até para as escolas terem conhecimento disso, porque quem trabalha com criança precisa estar preparado para todo tipo de situação que envolva crianças, inclusive o transtorno de espectro autista. Que a gente vê no dia a dia que as escolas, a maioria, não está preparada. E uma dica social. É aquela pessoa que fica no recreio ali, supervisionando, vê essa criança e fala assim, vem cá, vamos brincar com aquilo que não é futebol, mas vamos jogar um xadrez. Uhum. Vamos tentar lanchar junto, porque às vezes ele vai começar a ter interesse do lanche que vem uma comidinha diferente do outro. As dicas desses ambientes, se a pessoa ter conhecimento, ele traz ainda mais funcionamento para a criança. Mas ele precisa de dicas, e isso que está faltando. Por ele não parecer ter nada, muitas vezes as pessoas não dão as dicas que eles precisam para poder ter uma funcionalidade social, alimentar, o que for melhor. Por isso que não é muito legal a gente falar o nível leve, né? Porque é leve para quem olha de fora, né? E aquela criança tem as dificuldades, os desafios dela. E eu vejo hoje em dia que as escolas não estão preparadas. E eu digo tanto das particulares quanto as públicas. Porque é exatamente isso. Tem que fazer um treinamento com toda a equipe para saber lidar com isso. Porque o acompanhante terapêutico, né, é um direito da criança típica, mas nada adianta se a gente colocar 1000 acompanhantes ali sem estarem preparados. Cuidadores, né, Carol? Cuidadores não é sem isso serem que é necessário. né? É uma coisa assim que vai adiantar, né? Não vai saber intervir ali, como você disse, na hora que precisa. Esse cuidador, ele tem que ter conhecimento. Uhum. Não é uma pessoa que vai lá, como a gente fala, cuidador, trocar fralda, ajudar a criança a comer. Não, é um cuidador que ele tem que ter conhecimento que nessas situações, essa criança pode ter, uma forma de agir diferente. Uhum. E nessa forma de agir diferente, quando detectado, e essa pessoa que poderia ser um tutor, um monitor, um AT, que a gente chama, né, atendimento terapêutico, se ele tiver um pouquinho de informação e contato com a psicóloga dessa criança, ele traz ao meio social, para o meio social dessa criança, ou para questões fantásticas para ele desenvolver. Mas a gente, infelizmente, Carol, eu acho que até vou te falar como médica também. Você falou que você não teve isso na faculdade. Eu fiquei 5 anos, né, em Ribeirão, na USP lá. Eu tinha um ambulatório maravilhoso de TDAH. Eu não tinha ambulatório de autismo. E é tudo para o autista grave para psiquiatria. Então, eu acho que a escola vai passar por esse processo. Eu tenho muita, assim, crença nisso. Como os médicos passaram, a escola vai passar por esse processo. Mas ainda está demorando. Inclusive, você me falou da faculdade, eu lembrei agora. Na época de estágio, eu via muitas crianças que hoje em dia eu consigo, porque na época a gente não tinha isso na faculdade, a gente sabia por alto que era o autismo, mas não sabia a fundo. Que hoje em dia eu enxergo que aquelas crianças são autistas, mas que na época os colegas, mas isso era orientado pela professora, né? A gente não dava nenhum diagnóstico sem orientação, porque a gente era estagiário. Vários diagnósticos que as professoras falavam que eram crianças com deficiência intelectual. Então, eles saíam dali com um diagnóstico de deficiência intelectual. E hoje em dia, eu paro para pensar e falo, gente, mas aquela criança era autista. Sim. Né? E
lá no começo, a senhora falou alguma coisa de que eles são literais. Que aí me remeteu de novo à conversa que eu tive com esse meu amigo, que ele falou, ele é da área do TI. E ele falou assim, por isso que eu me dei tão bem nessa área, porque isso é isso. Às vezes eu me sentia fora, eu me sentia voando, a gente estava num círculo de amigos conversando, um monte de gente rindo daquelas coisas. Ele não conseguia pegar percepções quando você falava em metáforas, quando você dava pistas sociais, ele se sentia excluído, porque ele falava assim, às vezes você soltava uma piada que foi assim, não era uma piada que é isso mais isso é igual a isso, você vai rir disso. Não, é piada que você tinha que interpretar. Então eu falo assim, eu sempre tive muita dificuldade em interpretações, porque para mim sempre foi tudo muito literal. Eu não conseguia pegar pistas sociais de nada. Por exemplo, você percebe, eu vou saber o dia que a Carol estiver triste, porque eu vou olhar que ela vai estar mais cabisbaixa, sei o quê. Ele falava, eu não consigo, por exemplo, se a pessoa não chegar pra mim e falar assim, estou mal, eu não consigo saber que ela tá mal. Eu preciso que ela chegue pra mim e fale, estou mal. Eu não olho pra ela e falo assim, eu acho que ela tá mal hoje, o que tá acontecendo? Então essa forma o conhecimento liberta. Então nas escolas, por exemplo, se as pessoas forem treinadas e entenderem que, por exemplo, eles são literais, ela vai tratar você de uma forma como você tem que ser tratado, porque nós somos únicos. Sim. Eu vi uma pessoa já adulta com um transtorno de espectro autista, falou assim, que uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, mas eu conheço um autista e você não parece nada com ele. Eu conheço um autista que você não tem nada a ver com ele. Ele falou assim, quem que você conhece? Ele falou, eu conheço um autista. Ele falou, você conhece um autista. Agora você está conhecendo um outro autista. E cada um é de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Então, assim, não é porque você está com um diagnóstico de transtorno de espectro autista e fala assim, nossa, realmente, você não tem cara de autista. Eu conheço um outro, não tem nada a ver com você. É cada um. Mas tem a forma padrão de, por exemplo, literais, não minta para eles. Sim. Esse tipo de conhecimento é importante para a escola, é importante para a família, é importante para amigo, para a gente entender. Para a sociedade. Pra sociedade. Sabe por quê? Assim, Vinícius, uma coisa desse nível leve, de suporte mesmo. São crianças que são funcionais e que você fala, tem horas que não é. Ou, na verdade, não eram, mas naquele momento que a mãe não ficou ouvindo toda a família e ficou negando, ela entrou na terapia e não era falta de estímulo, era uma criança autista, e ele se tornou com 4 anos, 5 anos, uma criança funcional, que não era nível 2, nível 3. Ela não perdeu tempo ouvindo ninguém, ela foi em frente. Um pouco com o Miguel, né? Ele era não verbal e a gente não sabia se ele ia falar ou não, né? Só que assim, o que eu vejo hoje nessa criança que eu fico assim, nossa, eu me arrepio de falar que teve essa trajetória. Ele não tem, às vezes, a empatia ainda na habilidade social pelo outro. Então, muitas vezes, algumas reações dele parecem maldade, mas não é, porque ele não sente ainda o que o outro sente. Ele não vê ainda, ele não tem esse filtro social. Isso eu estou falando da criança, estou falando das pessoas também típicas. Gente, infelizmente, as escolas maiores, boas, nem todas têm oportunidade de inclusão. Isso está vindo agora, tá? Eu tenho 2 filhos que estudam numa escola que eu amo, tudo bem, mas eles tiveram muito pouco contato. E têm contato por mim. E hoje eles têm essa empatia. Eles têm no aeroporto, ver que uma mãe está com uma criança assim, fala, eu posso te ajudar? Eu não posso invadir o espaço dele se ele é autista, mas como eu posso te ajudar? Então, eu acho que não só para os professores, cuidadores, eu acho que as crianças que estudam precisam de palestras. Uhum. Olha, aquele amiguinho, ele não faz por maldade isso. Ele ainda, a mente dele, a cabeça dele não pensa igual a você nesse aspecto. Mas você pode ajudar dele de várias formas. Então, eu falo assim, do preparo do profissional da escola, mas eu acho que as crianças típicas também, elas têm que aprender também esse conhecimento que as famílias às vezes não dão, porque é 1 para 36. Então, se a gente pensa nessa expectativa, uma salinha ou outra vai ter crianças com espectro autista. Então, eu acho que tem tanta formação da escola, como também eu acho que a gente pode educar os nossos filhos com mais empatia, coisas que eles não vão ter ainda nessa formação funcional. Aí vem uma questão muito de escola também, né? Que eu estava conversando isso com o professor da minha filha ontem, que vem das famílias.
Hoje em dia, está muito comum a gente ver a família entregando o filho na escola e achando que a escola tem que educar os filhos. Quando a educação comportamental, aquela coisa de social, como se trata, o que fazer, aquela educação vem de casa. A escola dá educação também assim, mas é educação escolar, é outro tipo de educação, elas se complementam. E, infelizmente, aí é um assunto chato, mas a criança reproduz, na maioria das vezes, O que vive. o que vive em casa. E a gente vê muito adulto, muita gente que já tem capacidade de ter o conhecimento. Uma coisa é você não ter o conhecimento e você agir sem o conhecimento, e ali na frente você vai aprender e você está disposto a aprender. Outra coisa é a pessoa que sabe, mas de forma cruel mesmo, reproduz capacitismo. Meio que tentando colocar aquela criança que está, por exemplo, no espectro autista, como uma situação de inferior à criança a criança típica, né? E o filho dessa pessoa capacitista, ela tende a repetir o que ela vê em casa. Com certeza. Claro. E ela repetindo o que ela vê em casa, muitas vezes ela repete isso, o amiguinho que é amigo dele vai repetir, e é um ciclo vicioso. Então, assim, é muito importante exatamente a questão de as crianças também têm que aprender. Porque se as crianças aprenderem, ok, nessa oportunidade na escola, com a escola passando isso para os filhos, a escola também é um lugar muito importante, que se a escola passa aquilo para aquelas crianças, e a criança em casa fala assim, não mamãe, não papai, eu aprendi isso. Eles vão educar os pais, né? Eles vão educar os pais. Os filhos educam muito os pais também, com coisa que a gente carrega lá de trás. A cultura ruim. A cultura ruim, né, que a gente tinha uma outra visão e que às vezes tem gente que se fecha e não se abre para novos aprendizados, acha que não pode aprender nada, já sabe tudo. E os filhos vão educar. Por isso a importância da escola nessa situação também, de a escola tem que estar preparada com seus profissionais, mas não custa nada. Vamos educar também essas crianças para entender, para receber o outro, aquele que não é igual. E a gente tem muita tendência, às vezes, a separar o que não é igual. Muito. E eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre os sinais que as mães que estão assistindo, os pais, observarem, né? Não que toda criança vai ter esses sinais, às vezes tem um ou tem outros, mas sinais que a gente tem que ficar atentos nos nossos filhos. Se a gente pensar num bebê, né, Carol, desde aquele primeiro momento do contato visual quando amamenta, às vezes você fica, né, se ele faz esse contato visual, depois o bebê, né, já começa com 2 meses, o sorriso social, como que é esse sorriso social? Não, às vezes. E eu fico muitas vezes nos bebês, hoje olhando assim, retrospectivamente a história que a mãe traz, não, são bebês muito bons, mas é bom demais, ele não chora, ele brinca sozinho ali no berço, ele não dá trabalho. Isso não é bebê. O bebê dá trabalho. O bebê dá trabalho, ser mãe dá trabalho. E aí eu falo, aí você vai ver que aí depois, não, aí sustentou a cabeça, sentou no tempo certo. Aí eu já falo assim, com 6 para 8 meses a criança já tem um sono já de um tempo maior. Aí já começam os problemas de sono muitas vezes. E são crianças mais irritadas também, aquela criança que se sente mais cólica, que chora, que nada passa, e investiga refluxo e alergia, né, à proteína do leite, e nada passa. São crianças um pouco mais irritadas e que tendem, não quer dizer que é sinal, de ter mais dificuldade, tanto de iniciar o sono, que é a latência de sono, ou como também estabilizar esse sono. Então, uma criança lá por 6, 8 meses, ele vai dormir já umas 6 horinhas, já para mamar depois, então ele já começa a dar esse sinal. E aí, quando vem, como eu te falei, a criança, quando engatinha, ela já está descobrindo o mundo. E ela vai descobrir a imitação. Então, ali você já tem esse sinal. Então, toda criança que é muito quietinha, uma criança que é muito pouco expressiva, uma criança, muitas vezes, assim, um pouco mais irritada, com padrão de sono ruim, você já fica meio... Começou a linguagem não verbal, aí eu acho que eu falo até para os pais, vocês têm que ser macaco de auditório, tá rindo, dando tchau, jogando beijo. E outra coisa, às vezes, que eu falo que também, que eu fico muito, às vezes, assim, quando os pais chegam para mim e falam assim, não, ele se comunica, ele me puxa para tudo. Puxar para tudo não é comunicação. Eu puxo um objeto que vai fazer o que eu quero. Comunicação é olhar para você, existe um locutor, interlocutor, e apontar. Para a gente, uma criança que aponta é tão rica, porque ela faz o que a gente chama de figura de comunicação, coisa que o autismo tem dificuldade de fazer.
Tanto que às vezes ele fala, mas ele não se fala, ele fala às vezes palavras soltas, frases de solicitação, mas ele não consegue fazer um diálogo funcional. Porque ele não tem, tanto que assim, o tratamento hoje não é fono só. Ele tem que ter ele tem que aprender o comportamento de comunicação, de sociabilização. Só fala quem quer se comunicar. Você não vai falar soltamente o que quer solicitar. Então, assim, quando a gente vê isso e já começa nesses sinais detectar, porque eu acho assim, hoje o diagnóstico tardio são aqueles que passaram e vivem na vida adulta, mas em criança não existe mais. É muito raro eu pegar uma criança hoje com 5 anos para diagnóstico. Hoje é uma exceção. Eu acho que hoje a gente consegue fazer diagnóstico até 3 anos na maioria da população informada. Sim, que alguns pais ficam se negando porque tem aquilo, né? Às vezes algum vizinho, parente fica, não, mas fulano de tal falou com 5 anos, ciclano falou com 7, é tudo bem. E aí vai deixando e vai perdendo esse tempo, que é a idade de ouro, né? Que é de janela 0. de oportunidade. É. E eu sempre falo uma coisa assim para os pais, quando a gente sente que os pais estão muito fragilizados, Carol conhece, eu sou muito transparente e é o que eu falo, eu cobro dos pais que eu quero a criança evoluindo porque é meu trabalho. Então, o que me torna uma boa profissional é que ele evolua, porque eu estou ali não falando, Carol, você fez tudo que eu pedi. Não, Carol, não está bom isso. Carol, tem que investir mais nisso. Então, assim, isso eu sou muito assim, porque eu vibro com esse desenvolvimento. Então, quando chega o pai muito fragilizado, eu falo vamos fazer o seguinte, a gente tem um sinal de alerta, tem pandemia, mas me dá 6 meses. Vão entrar em tudo que puder fazer. Porque estimula demais, no momento que a criança está fazendo a sinapse, está reorganizando esse cérebro, os neurocientistas falam, né, que você tem aí, nessa questão, podas neuronais. Então, se você reorganiza antes dessa poda neuronal, o cérebro dessa criança, propensão muito maior. Falei, se a gente tem dúvida, em 6 meses a gente vai tirar essa dúvida. Porque se não for, foi falta de estímulo. Se for, nós já estamos em tratamento precoce. E aí, muitas vezes, esses pais, nessa certeza que precisa fazer alguma coisa, é que eu falo, o diagnóstico, muitas vezes, é importante para o pai e para o médico, para muitas vezes você dar uma perspectiva de tratamento. Mas não é um carimbo, que é assim e vai ser assim. Essa criança vai ser, às vezes, mais funcional que muitas crianças típicas. Então, assim, o que acontece? Eu falo muito assim, esse CID é importante para mim. Porque eu, com esse CID, eu vou pedir as terapias solicitadas, que são um momento importante. Para você, é teu filho. É o Miguel, filho da Carol, que tem suas peculiaridades e que a gente vai batalhar junto para ele vencer hoje o que ele não está atrasado, o que ele está atrasado. Então, eu falo muito isso com os pais. Não fica procurando isso. Olha, começa a ler, fazer curso de tudo. É importante, sim, o conhecimento, mas seja mãe. Deixa os profissionais fazer o trabalho dele. O conhecimento é importante, que a gente vai saber mais ou menos o norte ali, mas, por exemplo, como a senhora falou, o CID é importante para o médico saber como ele vai proceder no tratamento daquela criancinha que está ali. Mas aí não vai limitar aquela criança a morar num quadrado. Isso é para a mãe e para o pai, né? Olha, seu filho está aqui no transtorno espectro autista, então assim, não vamos limitar essa criança a ficar nesse quadradinho aqui. Pelo contrário, às vezes ele não quer ficar nesse quadrado, ele quer abrir esse quadrado e andar para o círculo, para o triângulo, e ele vai ter outras possibilidades de vida que ele não teria preso naquele quadradinho típico, normal, natural. E é muitas vezes o que o diagnóstico causa. O medo do diagnóstico é esse. Pronto, meu filho tem autismo. Agora meu filho vai depender sempre de mim, ele não vai fazer nada, eu vou fazer tudo por ele. Que era aquele pensamento antigo de quando não se tinha o conhecimento. Então o diagnóstico, ele é importante para isso, para possibilitar a criança sair daquele quadrado típico e procurar o local que ele quiser. Ele aprender, ele ter essa autonomia. Eu acho que o tratamento é muito para isso também, né? O acompanhamento terapêutico, qual terapia ele vai fazer? Vai fazer terapia todo dia? Essa terapia, aquela terapia? O CID é importante para isso. Não para limitar a vida da criança. Não, e nem um carinho, porque acabou, não. Aquilo lá é importante para a gente ter esse norte. O diagnóstico é um norte, ou uma suspeita é um norte, ou está em investigação é um norte, mas é muito importante isso, que isso não é um fator limitante. A partir do momento que a gente tem o quê? Neuroplasticidade. Eu consigo ensinar comportamento, eu consigo ensinar linguagem, eu consigo ensinar a criança a se adaptar sem tanta estereotipia. Então,
a gente sabe que a gente consegue. E quanto mais cedo você ensina, mais você aprende, porque o cérebro está uma esponjinha ali captando todo o estímulo. Então, isso é muito importante. Agora, uma questão que você falou, Vinícius, que me chamou muita atenção, é o diagnóstico ser libertador. Carol sabe que a gente conversa às vezes na frente das crianças, sabe que depois as crianças vão ser sendo perceptivas. Mas tem esses pré-adolescentes, né, que muitas vezes não foram diagnosticados porque passaram. E aí vem as mães às vezes falando assim para mim, eu conto. Como que é isso? E aí você me falou uma coisa importante. A gente tem que saber muito disso, porque se você contar pode ser uma bomba. Nossa, eu sou assim porque eu sou autista. Nossa, a vida vai fechar para mim. Ou pode ser libertador. Então, eu sempre falo com meus pacientes o seguinte, primeiro os terapeutas, claro que ajudam a entender. Muitas crianças percebem porque eles estão em clínica desde pequenininho, mas esse que não foi diagnosticado e é um adolescente, perdeu porque era muito funcional esse diagnóstico prévio, que assim, também a gente não tinha conhecimento, eu falo assim, a demanda tem que vir dele. Quando ele começar a te perguntar por que vem aqui, você começa a... Mas por que você acha? Porque se a gente não souber também trabalhar esse diagnóstico na criança, e a gente pode, muitas vezes, limitá-la também. Eu brinco muito assim, todos nós temos talentos e não talentos, todos somos atípicos. Um tem ansiedade, outro tem transtorno de humor, tem toque. Não tem hoje, no mundo de hoje, quem não tem um pouquinho de tudo, eu falo. O mundo hoje é enlouquecedor, se a gente for ver. A gente tem que trabalhar nossa saúde mental, né? Com tudo que a gente consiga equilibrar. Então, às vezes, eu falo muito para as crianças, cada um tem seu talento. Teu talento não é comunicar, mas você na matemática, você é fera. Sim. Entendeu? Teu talento é que você precisa ficar com algum objeto de segurança, que aquilo te ajuda a se organizar. Mas isso daí também você não tem tanto problema emocional como o outro que destempera o tempo todo. Então, a gente tem que trabalhar isso muito também nas crianças, que não é porque ele tem um diagnóstico que ele não tem os talentos dele. Ele tem as inabilidades, mas ele tem vários talentos que ele também pode explorar e que aquilo lá é muito bom para ele. E a gente também pode ter traços do autismo, né, sem necessariamente sermos autistas. Sim. É o novo estudo, Carol, que é o fenótipo ampliado. Você tem traço, mas você não tem prejuízo. Então, você tem aquela coisa que você tem, eu falo às vezes, tuas atipias. Uhum. Antigamente a gente chamava esquisitice, né? Que eu acho que muito a questão do autismo era os nerds que era meio esquisito. Eu falo que hoje era o síndrome de Asperger, que hoje virou o transtorno do espectro. Mas você não tem prejuízo por isso. Então, isso é o traço, é o fenótipo ampliado. Por quê? A gente também tem medo de, ao mesmo tempo, ser muito o conhecimento importante, mas também não banalizar. Uhum. Porque aí vem os autodiagnósticos. Né? Eu sou autista, por isso que eu sou assim, eu sou isso. Não, gente, é o que eu falo, diagnóstico é conhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu respondo algumas perguntas para mim e eu trabalho em terapia a melhorar essas coisas que me fazem mal. Sim. Então, assim, eu falo assim, tem gente também que parece que hoje cava o diagnóstico. É o que a gente tá pensando no começo lá em off, né? Assim, tem muita gente também que procura qual o assunto do momento aqui, para pegar uma muleta e vou usar esse diagnóstico com uma muleta. Ah, não, eu sou assim porque eu sou autista. Ah, não, eu sou assim porque eu descobri que eu tenho TDAH. É mais ou menos quem faz isso jogando a culpa, pô, eu sou assim, eu estouro porque eu sou de Sagitário. Exatamente. Sabe? Ter essa cavada de diagnósticos e de razões para não buscar uma melhora também acontece muito. E é essa banalização que às vezes torna um assunto menos respeitado. Menos respeitado. Porque é muito comum você olhar hoje esse excesso de diagnóstico. Não que não tenha que ter diagnóstico, mas quem dá o diagnóstico é o médico. Procura uma pessoa competente para te dar aquele diagnóstico. Não é você procurar no Google. Procurei no Google, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Qual bolo de remédio? Se você for ler bolo de remédio, você não toma nem Neosaldina. Não, e aí você está falando, e hoje a gente tem muito conhecimento até com séries, né? Os adolescentes hoje têm muitas séries, e tem muitas séries que falam do autismo. Tem muitos que se identificam e que às vezes a gente vê na avaliação que são. E tem muitos que muitas vezes se identificam, mas estão passando um momento difícil da vida. E não são.
Mas eu acho que esse conhecimento pode ajudar, mas também não quer dizer que você viu uma coisa e você vai ter ali tudo. Não, você tem que ver se você era assim quando criança. Ninguém se torna autista. A pessoa já tem os traços desde pequeno. Então, a gente isso que tem que analisar, ele já era assim. E agora a pandemia, eu acho que para a gente médico se tornou um pouco mais nebuloso, né? Ontem mesmo a gente estava conversando com uma mãe, a mãe falou assim, existe autismo de tela? Não sei se vocês ouviram já isso. Já até comentou, né? Então, não é que existe autismo de tela. Na verdade, a criança se priva de estímulo adequado. Ontem eu atendi um caso que a criança ficava 12 horas na tela. E 2, 3 meses de tratamento, virou uma outra criança que eu nem sei se tem autismo. Mas é que eu tô falando. E outra coisa, os médicos erram também. Mas tem um sinal amarelo. Essa mãe que a gente falou, ela procurou conhecimento, ela foi atrás, foi para a clínica, a criança voltou 3 meses, uma outra criança. E eu falei, olha, a gente está tendo que, vamos estudar mais para ver se realmente era só falta de estímulo. Agora, tem a tela o seguinte também, a tela priva a criança de estímulo, nós temos estímulos passivos e ativos, o que vem é passivo. A gente não procura o estímulo ativo, a criança na tela. E outra questão é o seguinte, as crianças com autismo e TDAH, eles têm mais suscetibilidade ao uso abusivo de eletrônico. Sim, saiu até um estudo agora, não foi? Foi bem recente. Então, não é questão que autismo, a tela leva autismo. A tela leva privação de estímulo e a tela é algo que a criança com TDAH e com autismo, né, com o espectro autista, eles têm maior chance de querer usar e uso abusivo. Sim. Eles buscam mais, né? Buscam mais. O que não dá a entender que quem usa vai desenvolver, porque não desenvolve, a pessoa já nasce daquela forma. Priva de estímulo. Priva de estímulos que todos precisamos. Todos precisamos. Inclusive, a pessoa diagnosticada com espectro autista também precisa muito de estímulo. Sim. Eu estava vendo um médico falar, pra gente, por exemplo, sempre é conhecimento. Até porque eu tenho convivência com o Miguel, e isso é bom a gente saber, às vezes, como é que a gente vai agir. É muito comum, por exemplo, que a gente quero levar minha filha para casa, dar banho, minha filha, vamos para casa, vamos tomar banho. Quando você fizer tudo, eu vou te dar uma balinha. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquela balinha ficou esquecida. E o médico fala, nunca faça isso com a pessoa do transtorno do espectro autista. Se você prometeu, cumpra a ferro e fogo, porque eles são literais. Nunca chegue para a criança, ai, que criança linda, qual é o nome dele? Ah, o nome dele é Miguel. Não, deixa ele responder. Se não for verbalizado, até uma dica que ele estava dando, aí eu falo, remédio, conhecimento, a gente liberta. Bota uma pulseirinha nele, com o nomezinho. Não é oralizado, qual é o nome dele? Ensina ele a mostrar, para ele também ser estimulado a fazer, para ele ser estimulado a interagir, para ele ser estimulado a tudo, porque isso vai ajudar no desenvolvimento dele, a ele ter a vida funcional dele, Sim. a vida que ele pode levar, né? A funcionalidade que ele vai ter. Sim. Essa questão, né, de até assim, da pulseirinha, de tudo, eu falo assim, né, que a gente vê as crianças com o cordão. Eu acho muito interessante, assim, principalmente para o nível 2, nível 3, porque as pessoas já sinalizam aquilo. E aí eu tava, não sei a Carol, né, também, o que ela pensa, o nível 1, usar ou não cordão, porque a gente sabe que o nível de suporte é menor. E às vezes você também, por ser uma criança tão funcional, você não quer, às vezes, expor. E aí você passa por situações porque ele muitas vezes é funcional e não precisa ser identificado. Então, até as mães falam assim, doutora, o que você acha? Ele usa ou não? Aí eu falo muito assim, se você for passar por uma situação que as pessoas não vão entender porque ele não tem cara, utilize uma identificação. Porque aquilo lá a pessoa vai ter pelo menos o senso empático de olhar diferente. Mas às vezes também é que você falou, para o não verbal é uma forma de a pessoa saber que ele tem que abordar diferente. Gente, a gente tem que ter cuidado, porque a forma que você aborda uma criança autista, às vezes você está invadindo ela. Você pode ajudar, mas você tem que saber como ajudar. Como você falou, mas se não é verbal, tem a pulseirinha, você já fica de olho, já bate. Porque a gente tem comunicação alternativa para o não verbal. A gente consegue essa comunicação. E hoje os aplicativos, Vinícius, de comunicação alternativa é a coisa mais fantástica do mundo. Só tem que ter cuidado porque vem em eletrônico, porque eles gostam de eletrônico. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do nível 1 de suporte. Eu vou usar o cordãozinho ou não vou?
Vai trazer você vai viver alguma situação diferente que pode acontecer, ou ele só vai para a escola? Porque também tem que tomar esse cuidado de não botar aquilo como um carimbo nele. É isso aí, do nível Não que a gente carimbar. fica preocupada. Porque a gente vive em sociedade, não tem jeito. A gente não vai conseguir viver numa bolha, isolado, sempre sob o cuidado aqui, nunca vai acontecer nada diferente. Aí eu vou para uma outra situação que eu vi também, essa questão de viver em sociedade. A síndrome de Tourette. Sim. É importantíssimo a pessoa identificar que tem aquilo, porque eu já vi pessoas relatando que, por exemplo, elas estavam no muro de casa, estavam passando, né, 2 pessoas e ele soltou um xingamento. Sim. Aquelas pessoas pularam o muro e agrediram aquela pessoa. Ele não tinha uma identificação, ele não tinha nada. Então, assim, vai te causar um transtorno, você vai levá-la para uma situação diferente da rotina dela, porque eles gostam muito de rotina. Sim. Identifica, não custa nada. Bota uma pulseirinha, bota alguma coisa também, não assim, um abacaxi pendurado. No meu caso, Sabe? eu comprei aquele cordãozinho do girassol, né? E aí eu uso mais quando a gente tá em aeroporto, porque tem a fila preferencial e eu já passei por situações que tinha uma senhora atrás de mim falando assim, mas por que ela tá na fila preferencial? Ele nem é bebê de colo mais, e questionando. E fica uma situação chata, sabe? Constrangedora. Ai, gente, muito chato. E aí eu comprei esse cordão pra usar nessas horas. E às vezes tem até que expor. A gente tá vivendo uma situação assim, até social, tão que a gente duvida do outro, a gente tá sempre botando o outro em xeque. Né? Eu já passei isso, por exemplo, com a Renata grávida. A Renata grávida, a gente na fila do preferencial, e a segunda gestação dela, e a caixa não quis atender. Assim, não, aqui é caixa preferencial. Eu falei assim, gente, tem que anunciar a razão, assim, sempre botando o outro em prova, né? Você quer o quê? Você quer o exame de gravidez? Você quer o quê? Né? Que era uma gestação de risco, até porque a gente perdeu o primeiro filho, então essa segunda era a gestação de risco, ela não estava barriguda ainda, mas era a gestação de risco, ela não podia ficar se movimentando e tudo mais. Então, você quer o quê? Você quer comprovante? Você quer exame de gravidez? Porque a gente está sempre duvidando do outro. Sim. E em razão dessa questão social de estamos sempre colocando tudo em dúvida, a gente tem que expor a situação dessa. Sabe, assim, olha, estou anunciando para o mundo que ele é uma criança com transtorno de espectro autista, numa situação, às vezes, que ele não teria que informar, porque está com a mãe no aeroporto, está seguro, está enfrentando uma fila para ver alguém atrás e falar uma gracinha. Então, assim, também tomar esse cuidado de não sempre rotular, para não tornar esse carimbo dele de avô, anunciar para o mundo que ele é. Sim. Ele tem que viver a vida dele sendo quem ele é. Sim. Uma vez aconteceu isso comigo também, quando eu tava grávida. Mesma coisa, eu tive que mostrar ultrassom no estabelecimento. Não, eu acho que assim, é que eu falo assim, essas atipias, às vezes, quando funcionais, é muito difícil, eu acho. Por um lado, a gente fica muito feliz, mas é muito difícil que as pessoas, às vezes, não entendem para chegar lá o que você já passou e essa criança hoje se aceita. Quer dizer, teve uma situação no aeroporto que, assim, eu por um lado, eu respeitei muito, eu acho que a mãe estava certa. A mãe usou uma camiseta. No menino, eu sou autista. Você vê muito em carro, né? Isso. Então, assim, às vezes, o que eu falo, é uma forma de identificar pelo preconceito. Que não deveria ter esse chamativo, assim. Mas as pessoas são tão preconceituosas que não entendem que aquela criança no voo está dando mais trabalho, está chorando, está irritada, e que a mãe demora um pouco a controlar esse choro, que ela tem que sair na frente, porque o tempo de espera dele não é o tempo de espera da gente. Então, assim, eu acho que chega uma questão de a gente ter que mostrar à sociedade coisa que a sociedade não acredita. E aí fica até a gente tá lutando tanto para você não excluir, e às vezes a gente fica com essas identificações, muitas vezes são boas, eu acho que tem que ser utilizadas, mas às vezes a gente vê de uma forma... É até um paradoxo, né? Para incluir, você exclui. Isso aí. Para incluir a pessoa na sociedade, você já bota um crachá nela aqui, olha. Mas é a única forma de ser respeitado, sim, infelizmente. Gente, É isso. quando o papo é bom, ele passa rápido. Eu tenho certeza que a doutora Francine vai voltar aqui em outros momentos. Com certeza. Queria agradecer. Queria pedir para todo mundo curtir, compartilhar. Espalhe isso aqui, porque conhecimento liberta. É muito importante. Esse é um assunto importantíssimo para todos nós. Tendo um filho diagnosticado com transtorno de espectro autista ou não, porque tenha certeza que você convive ou vai conviver com alguém diagnosticado. E para os pais, vamos educar nossos filhos, vamos aceitar sermos educados também, porque a gente precisa disso. A sociedade é mutante, ela vai mudando, ela vai se atualizando, e temas como esse precisam ser discutidos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sobre um assunto assim tão importante, né? Pelo o que você falou. Hoje toda família
daqui para frente é o que eu falo, tende a ter um caso, porque é 1 para 36. Mas você não tem que só, quando você sente a dor ali de ter um familiar, você vê isso diferente. Eu acho que tem que ter o seguinte, desde da empatia que eu acho que a sociedade está faltando pelo outro, em tudo, em situações de cumprimentar, em situações de ajudar, como também você hoje, assim, ter a perspectiva, e se você me perguntar, o autismo tem cura? Eu já ouvi isso. O autismo não é que tem cura, mas não vai ter a cura. Mas essa criança ela vai se tornar tão funcional quando bem trabalhada ou diante do potencial dela, que muitas vezes você vai se perguntar se ela tem ou não tem, e muitas vezes ele vai ter habilidades maiores do que qualquer criança típica e vai ter inabilidades que não são talentos, mas ela vai ser funcional da forma dela. Então, assim, o que a gente tem que acreditar no diagnóstico precoce, é não perder tempo, não ficar, às vezes, porque o outro médico foi eufemismo. Não, ele só é um pouquinho agitado. Hoje, todo mundo tem recurso de tratamento precoce, eu acho que sejam instituições e batalham por isso. Então, não perca tempo. Se tem alguma coisa que está inculcando, o estímulo na hora certa vai nos dizer se é ou não é. E isso que eu acho que é muito importante, assim, estar aqui, eu adorei participar, fluiu que eu nem senti. Passou rápido. Passou rápido e foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por Obrigado, pessoal. Só para pontuar aqui uma coisa, assim, tem cura ou não? Só tem cura o que mata. Viver não tem cura, não né? Tem. Viver não tem cura. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Fique com a gente sempre aí. E não se esqueçam, capacitismo é crime.